O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Uma boa tarde para todos aqui, todas. Quero saudá-las com a graça e a paz do Senhor Jesus. Minha esposa está por aqui. A Érica, se coloque em pé, por favor, meu bem. E também, está aí, ficou vermelha. E também uma amiga nossa lá da IP Alpha, a Cris. Elas duas vieram hoje para verem aqui como é que é o movimento do Ministério das Mulheres aqui. E eu também estou vendo as minhas meninas da Igreja Presbiteriana de Pirituba, as minhas gatinhas, que me acompanham há muito tempo, hein, Dona Ruth? Jesus Cristo de Nazaré. Oi, as ovelhinhas, está certo, Dona Ruth. As queridas irmãs que foram bem especiais e ainda são na nossa vida pastoral. Quero convidá-las para vocês abrirem as Escrituras no texto de Filipenses, estará aí na tela projetado. Filipenses capítulo de número 4, do versículo 4 até o versículo de número 8. Texto bem conhecido de todos aqui, de todas vocês, mas nós temos uma dificuldade enorme para viver esse texto. Vamos lá então? O texto diz aí: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí o versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor, estamos diante de um texto que é tão atual e é tão marcante, mas ao mesmo tempo é tão difícil para vivermos, porque somos ansiosos, somos impacientes, queremos resolver as coisas ontem, não temos muitas vezes a habilidade para esperarmos na tua vontade, no teu querer, no jeito que tu ages. E por causa disso, temos até dificuldade às vezes de nos alegrar em ti, mesmo nos momentos mais cruciais e complicados da nossa existência. Então, ajuda-nos a viver na dinâmica da dependência do Senhor para todos os processos da nossa vida. E assim, colocaremos então em prática esses ensinamentos que foram aqui observados pelo teu servo, o apóstolo Paulo. Ajuda-nos e, ó Espírito, fala conosco, toca no nosso coração nesta tarde, compungindo, sensibilizando para que ouçamos a tua voz e aprendamos mesmo na tua palavra. Oramos assim, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Como nós podemos viver e sermos felizes, completos e realizados na nossa vida? Só com a consciência da imagem de Deus no nosso coração. Só com a consciência de que somos seres absolutamente singulares na criação.
Nós fomos formados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e estamos na presença da Trindade. Como nós podemos ser felizes e completos, minhas queridas, com a consciência de que só temos paz em Deus, satisfação somente em Deus, realização somente nele? Como podemos ser felizes, minhas queridas, tendo a esperança e confiança voltadas para Deus, para o cuidado de Deus na nossa vida? Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Felicidade, gente, não é uma fórmula, não é um mar de rosas, não é um destino aleatório. Tem gente que acha que felicidade é o fato de termos muito dinheiro na conta. Para alguns, felicidade é ter um carro do ano importado. Para alguns, felicidade é ter uma casa belíssima e que você tem condições de receber as pessoas. Felicidade é muito mais do que isso, gente. Felicidade tem a ver com o ser. A felicidade é o desfrutar de momentos de significado na presença do eterno Deus. Então eu quero dizer para vocês hoje à tarde que a felicidade é um empréstimo divino para que nós nos desenvolvamos como criação do eterno Deus. O Senhor Deus nos empresta a felicidade para que reflitamos a imagem e semelhança dele. Interessante avaliarmos a felicidade como esse empréstimo divino, porque aí a gente não acha que todas as conquistas são nossas, que nós é que produzimos a felicidade por causa dos momentos que acontecem na nossa existência. Não, felicidade é um empréstimo para nós, é uma graça divina para sobrevivermos. Então nós somos felizes no momento da dor e no momento da alegria. Nós somos felizes abastados ou com necessidades, porque a felicidade não é uma circunstância. A felicidade tem a ver com um projeto divino. A felicidade tem a ver com Cristo em nosso coração. Aí nós vamos para esse capítulo de número 4, aqui escrito pelo apóstolo Paulo, e ele está num processo muito delicado da sua vida. Ele está preso. Já repararam aqui nessa epístola de Paulo para os filipenses, ele se encontra num contexto de prisão. A guarda pretoriana está 24 horas cercando a Paulo. E aí ele escreve uma epístola que é chamada Epístola da Alegria. Ele escreve para esses crentes aqui, para esses cristãos dessa colônia de Filipos, e ele fala sobre alegria. Se você passear aí nesses 4 capítulos, você encontrará pelo menos 13 vezes a palavra alegria. E a proposta de Paulo é: em todas as circunstâncias, em tudo que vocês passarem, lembrem-se, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então, por favor, versículo 4 do capítulo 4, alegrem-se. Alegrem-se na presença do eterno Deus. Então, eu quero partilhar com vocês aqui quais são as atitudes para que nós tenhamos a consciência do significado em Cristo. E aí a primeira, eu vou pedir para o pessoal passar aí, a primeira atitude é um coração constantemente alegre. Eu posso beber essa água aqui, né, gente? Oh, beleza, vou beber sim, pode deixar. Aí, ó, a primeira é um coração constantemente alegre. O texto que eu já citei,
Alegrai-vos sempre no Senhor. Ô gente, a alegria é cristocêntrica. Às vezes a gente não para ponderar num texto sagrado como esse. A nossa alegria, gente, é uma pessoa. E aí, eu penso aqui com vocês nesse versículo de número 4, não é ausência de problemas. Jesus não prometeu vida fácil para nós, mas Ele prometeu que a sua alegria estaria conosco, e a alegria é Ele mesmo. Então a alegria que Paulo trabalha aqui tem a ver com a pessoa de Cristo. Quem tem Jesus Cristo no coração experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus no coração pode ter momentos isolados de alegria, mas não tem alegria perene, não tem alegria eterna, não se regozija com todos os processos da vida. A alegria é algo essencial na vida do cristão. Não dá para a gente ter cristão emburrado, gente. Porque cristão carrega dentro de si mesmo a alegria que é Jesus Cristo de Nazaré. E essa alegria impulsiona o nosso coração em todos os momentos da nossa vida. Tem dia que você acorda doente, e aí você vai para o hospital, você fica com o rosto cabisbaixo, mas a sua alegria não vai embora. A doença vai, mas a alegria continua. Você está triste no rosto por causa da deficiência física, da debilidade no seu corpo físico, mas o seu coração não está triste, porque você tem o mestre. Às vezes vocês, mulheres que são mães, as mães aqui presentes, muito provavelmente várias avós, vocês sofrem por verem os seus filhos passando lutas e dificuldades, e às vezes o coração dá uma balançada, mas a alegria não sai. Porque a alegria é Jesus Cristo de Nazaré. A alegria é esse firme propósito, essa convicção sobre quem Deus é uma confiança que gera tranquilidade no nosso coração. Um coração constantemente alegre. Não perdemos a alegria, porque a alegria é eterna. A alegria chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então ela está dentro de você, aconteça o que for. Quando meu pai faleceu, as irmãs de Pirituba lembram bem disso. Meus tios puxaram um carro, eu fiquei sozinho lá naquela capela, e para preparar todos os processos, a Érica estava grávida da Isabela, ela me liga: amor, você quer que eu vá ficar aí com você? Não precisa. Meu sogro em seguida liga: Alcindo, você quer que eu vá ficar aí? Eu estou preocupado com você. Eu falei: seu Nerso, fique em paz, estou tranquilo. E eu passei aquela madrugada e pude perceber pela graça que a alegria não sai de nós, mesmo no momento da morte e da separação de pessoas da nossa família. A alegria é uma pessoa, e é uma alegria profunda sabermos que somos amados incondicionalmente por Cristo Jesus. E essa alegria, e esse cuidado, e esse amor de Cristo nunca sairão do nosso ser. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso, sabendo que em breve morrerá, ele diz: alegrai-vos. Ou em outras traduções, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Crente, cristão emburrado, crente de mal com a vida, bruto com as pessoas, o cara está lá, tem um cântico maravilhoso, ele está vivo, ele está com saúde, está cantando Tu és soberano, e está emburrado, está de cara fechada,
Não, gente, a gente tem a alegria perene, a alegria que é Jesus Cristo de Nazaré. Próximo slide, uma outra atitude que nós precisamos ter, que Paulo nos exorta aqui, um coração com moderação diante das pessoas. O texto sagrado continua aí, Paulo falando no versículo de número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E é claro que a Bíblia não é machista, mulheres queridas aqui, homens aqui é o ser humano, o macho e a fêmea no geral. Paulo fala de uma alegria do povo cristão que desemboca num comportamento muito importante e muito precioso, que é esse negócio chamado moderação. E quando você vai para a tradução dessa palavra moderação, ela tem a ver com gentileza, ela tem a ver com graciosidade e ela tem a ver com autocontrole na vida. Moderação, gente. Isso faz com que nós mexemos em algumas áreas do casamento. Mulheres que gritam com os seus maridos perdem a moderação. E aí você fala, não, pastor, é que eu tenho sangue italiano. Não, o seu sangue é Cristo. O seu sangue é de Cristo. Passa pelas suas veias o sangue de Cristo, então passa o caráter de Cristo no seu ser, então não é desculpa. Precisamos ter moderação, porque a Bíblia diz que a resposta branda e a ira faz o quê? Suscita contenda, dá brecha para o ódio, para a vingança. Moderação, gente, é uma atitude daqueles que têm o significado em Cristo Jesus, daqueles que refletem minimamente o caráter de Cristo. Moderação, equilíbrio. Esse texto que eu citei, Provérbios 15:1, Provérbios 14:1 diz, a mulher sábia edifica a sua casa. A ideia de edificar é de ter sabedoria para conduzir, e para conduzir a mulher tem que ter moderação. Tem que ter equilíbrio. E mulheres, vocês fazem a gerência do lar. O marido, quando chega do trabalho, ele precisa encontrar um espaço de cuidado, e ele precisa ver na sua mulher essa moderação, que faz parte dessa gerência da edificação do lar. Isso aqui é muito sério, gente. Moderação, uma atitude que tem a ver com controle. Lembram-se de um dos itens do fruto do Espírito? Você tem lá, o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto. O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Essa palavra domínio próprio é a que se equipara a essa moderação. Quem é moderado não tem destempero. Não tem destempero. Uma vez um cidadão dentro da igreja, eu estava estudando as escrituras, estava no gabinete, uma tarde bem fria, me perdoem a expressão que eu usarei aqui, ele bateu uma pasta na minha mesa e falou, estou aborrecido com o senhor, pastor, e deu um berro, e todo mundo que me conhece sabe, quem gritar comigo, perdeu. Esquece. Quando ele bateu na minha mesa e gritou, eu falei, por favor, se retire da minha sala. Se o senhor não consegue nem falar no mesmo tom que eu, então não há conversa. Por favor, não, mas eu preciso. Por favor, se retire. Daqui a meia hora, quando o senhor tomar um chá de
camomila e bater na minha porta, e o senhor vem e a gente conversa. E aí no outro dia eu sentei com ele e eu disse para ele: cristão de verdade, que possui o caráter de Cristo, não age desse jeito. Cuidado, queridas, vocês precisam ser no lar as mulheres moderadas, com equilíbrio, que trabalham com a gentileza, a docilidade e o jeito gracioso de lidar com os seus maridos. Sejamos todos aqui moderados, porque essa é uma característica elementar para um servo e para uma serva do eterno Deus. Mais uma atitude que Paulo trabalha aqui no texto de Filipenses 4, um coração que tem consciência da presença da Trindade. Olha que coisa extraordinária. A sequência aí do versículo 5, Paulo diz, finalizando esse versículo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ô gente, às vezes a gente esconde coisa do marido, às vezes a gente esconde coisas dos filhos, dos nossos irmãos, mas diante de Deus é impossível. E eu quero crer que quando Paulo fala isso, perto está o Senhor, ele quer aguçar a nossa mente, o nosso coração, quanto à reverência diante do eterno Deus. Eu tenho que ser eu mesmo em qualquer lugar, em casa, com a minha esposa, com a minha filha, na igreja, nos lugares onde eu ando. Não dá para eu ser outra pessoa, porque Deus está me vendo. Onde eu vou, Deus está. Se nós tivéssemos mais consciência dessa presença marcante do eterno Deus na nossa vida, já que Ele é onipresente, esse é um atributo incomunicável do nosso Deus. Ele está presente aqui, Ele está presente dentro de nós, Ele está presente em toda parte. Se nós tivéssemos mais essa consciência, nós teríamos mais reverência e pecaríamos muito menos. Ofenderíamos muito menos a santidade do nosso Deus. Perto está o Senhor em tudo que você faz. Então, se você quer se vingar do seu esposo porque ele ofendeu você e você está maquinando a sua vingança, Deus está lá, Ele está vendo tudo e Ele presenciará a sua vingança. É impressionante esse conceito. Se nós tivéssemos muito mais reverência, nós teríamos cuidado com a traição. Temos visto isso no nosso meio, maridos traindo as suas esposas traindo os seus maridos. Será que nós não percebemos que Deus está presente? Se nós formos para um processo desse de adultério, Deus está ali, está vendo tudo. Nós podemos nos esconder das pessoas e de todos os processos da vida, mas diante de Deus nós estamos desnudos. Não é isso que o Salmo 139 nos ensina? Se subir aos céus, tu estás lá. Se descer ao mais profundo do abismo, tu estás lá também. Para onde eu fugirei da tua face? É impossível, porque Deus cerca tudo, Ele está presente em todas as partes. Então, essa é uma atitude muito importante no nosso coração, a consciência da presença da Trindade em tudo que fizermos. Se você fizer maldade na sua vida, Deus está vendo. E se você fizer algo bom, Deus está vendo também. E o seu nome será glorificado. Perto está o Senhor, a onipresença divina marca toda a nossa vida. O que fazemos e o que realizamos na nossa vida deve refletir essa dinâmica da consciência, da presença da Trindade em nós. Vamos lá para mais um?
E esse eu vou conversar um pouquinho com vocês, um coração que não anda ansioso. Meu Pai eterno. Paulo diz aí: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, de graça. O que significa viver ansioso, ansiosa? Significa massacrar a nossa fé. Ansiedade é o oposto de fé. Ansiedade é estrangular a nossa fé. Ansiedade é desconfiar do caráter e da providência de Deus. Ansiedade é você viver com medo do amanhã sempre. Ansiedade é o antônimo do texto do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uai, não é uma promessa, gente? Que Deus usa o seu servo Davi para trabalhar no nosso coração? É uma matemática divina. Entrega mais confiança é igual a ele tudo fará. Para que você fica ansiosa? Para que você fica desesperado? Pastor, pelo amor de Deus, meu filho está com 30 anos e não casou ainda, o que eu vou fazer na minha vida? Você não vai fazer nada. Você só vai descansar no caráter do eterno Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não podemos ficar ansiosos nessa vida, gente. Tem mãe aqui que não dorme enquanto o filho, a filha, o neto e mais algum membro da família não chegar. Querida, ora, como o Salmo nos ensina a orar, e ponto final: em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu. Salmo 4:8. Para que ansiedade, gente? Ansiedade é você estrangular a sua fé, e as coisas acontecerão do jeito que Deus ordenou, porque Ele é soberano, gente. Nós cremos nisso. Salmo 138, versículo 8. O que está dito lá, minhas queridas irmãs? Salmo 138, versículo 8. O que Davi diz nesse salmo? Que mata completamente qualquer possibilidade da nossa ansiedade. Para que coração ansioso? O que diz lá? O Senhor levará a bom termo o que diz respeito a mim. Acabou, gente. Todos os dias, Salmo 139, estão contados quando nenhum deles ainda havia. Tudo o que tem para acontecer conosco, acontecerá do jeito que Deus quiser. Para que ansiedade, gente? Para que esse desespero? Ai, pastor, e agora? Meu marido, o que ele vai falar comigo? Ele não vai falar nada, além daquilo que Deus tem preparado para ele falar. Porque Deus está no controle de tudo, gente. Absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Se eu parar para eu contar só um pedacinho da minha história, nós sairemos daqui umas 8 da noite. Eu poderia estar em qualquer lugar dessa face da terra, menos no ministério sagrado. Eu tinha tudo pela minha criação para eu ser um bandido, um delinquente, um mau elemento. Mas a graça estava lá todos os dias da minha vida, e Deus estava trabalhando o mosaico da minha história. Para que ansiedade? Tudo depende dEle, e é tudo para Ele, para a glória dEle. Romanos 11. Não andeis ansiosas por coisa alguma.
É impressionante porque tem uma ideia na tradução da palavra ansiedade, que é você ser atraído por direções diferentes. Você fica sem esperança, você fica sem rumo, você fica sem o foco. Porque você esquece do seu alicerce, da sua base. A sua base é Cristo. Quem controla tudo é Cristo. O centro da sua vida é Cristo, não você. Então, para fora a ansiedade. Confia no eterno Deus. Não é o hino que nós cantamos aí? É confiança no caráter de Cristo. Ele está cuidando de absolutamente tudo. O Salmo 131 é um convite para nós deixarmos de lado a nossa ansiedade. Davi diz assim: não é soberbo o meu coração. Eu não estou à procura de grandes coisas e o meu coração não é altivo. Eu não estou à procura de grandes coisas, coisas elevadas demais para mim. Ao contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E aí ele termina o Salmo no versículo 3 dizendo: espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Ora, depois desse descanso no cuidado do eterno Deus, está tudo ok. Reparem como a criança fica depois de amamentada no colo de sua mãe. Ela dorme, porque está sussa, está alimentada. E o sono é um sono gostoso, porque a criança descansou. Davi diz: eu sou igualzinho essa criança na presença do eterno Deus. Zero de ansiedade, zero de sufoco na minha alma. Descansemos numa outra atitude, um coração que tem a oração como prioridade na espiritualidade. Remédio para a ansiedade: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus essas dificuldades, essas crises, esses problemas, esses desafios. Ora, pede, suplica. O que nós fizemos aqui, joelho no chão, nós dependemos de Ti, Senhor. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ora, vai para a presença do Eterno. Você está com um problema com seu filho: pastor, meu filho está envolvido com droga. Ajoelha. Porque na verdade o filho nem é teu, ele é do Senhor. O Salmo 127 diz que os filhos são herança. Nós só tomamos esses filhos como empréstimo para zelarmos deles. Então ajoelha, ora, suplica e depois agradece. Remédio para o coração diante da ansiedade, gente, é oração. Ora. E a questão não é essa que a gente ouve aí nessa teologia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. Não se trata disso, se trata de dependência, porque a oração não muda o coração de Deus, muda a gente. Para quê? Para que nós aprendamos a depender mais do caráter de Deus. E aí quando você levanta a Deus a ansiedade, porque está tudo entregue. Eu tenho um grande amigo, recomendo para a igreja trazê-lo aqui, o pastor Glênio Fonseca Paranaguá, um homem de Deus, está com seus 76 anos de idade, mas está lúcido, e é pastor na Igreja Batista de Londrina há 48 anos. E ele disse que estava num voo com um amigo pastor deles, eles estavam indo para um congresso nos Estados Unidos, e aí ele sentou, e aí o pastor que estava com ele, nessa época ele era muito jovem, pastor já experiente, e aí o Glênio começou a orar, ele contando para nós numa palestra: e Senhor, abençoa o comandante, e faz isso, e faz aquilo, e pá, e aí o pastor deu uma cutucada nele e falou: ô incrédulo,
É assim que a gente ora. Deus, abençoe esse voo em nome de Jesus, amém. Deus já sabe de tudo, amigão. Você fica aí com esse... Para que esse monte de fala? Deus já sabe de tudo. Nós estamos aqui. E outra, se o avião cair, a gente já está coladinho no céu. Vamos na paz. E o Glênio contava isso, e ele disse, a gente é bobo mesmo. Deus sabe de tudo, e a gente só coloca o coração na presença dEle. Ora, gente, está com o coração aflito, está com problema, está com dificuldade, ora, e termina com gratidão, como a exortação de Paulo aqui para o nosso coração. Mais uma atitude, e aí eu estou chegando ao fim, um coração que tem a paz de Cristo. Versículo 7, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, o que Jesus disse para os seus discípulos? A minha paz não vou lá dou, como o mundo a dá. Eu vou, mas o Consolador virá para cuidar do coração de vocês. Olha que coisa, gente. Paulo está preso. E esse versículo de número 7, ele enche o nosso coração e ele nos abastece de tal maneira que assim, a ansiedade, a falta de alegria, a falta de consciência da presença de Deus, o desequilíbrio na moderação, isso tudo vai embora. A paz é Cristo. Cristo que habita no nosso ser. E essa paz, ela é tão maravilhosa, ela é tão profunda, que ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É sempre em Cristo, para a glória de Cristo. E essa paz, gente, ela custou muito caro. Custou um preço de sangue. Porque Cristo teve que vir aqui e obedecer de maneira passiva, sofrendo, sendo humilhado. E Ele foi assim até a morte de cruz. Lá Ele pendurado nesse madeiro, sofrendo. Ele pôde dizer diante do Pai e do Espírito Santo, está consumado. E quando Jesus ressuscita, Ele saúda os seus com a sua paz. Paz seja convosco. Essa paz, ela faz com que levemos a vida com ternura, gente, sem amargura no coração, no peito, sem aquela vida pesada, com desconfiança do que pode acontecer. Não, a paz abençoa o nosso coração, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente para a gente ficar equilibrado, para a gente ficar sereno, para a gente não se perder na vida. Já viram o enterro dos seculares? É um desespero, o cara quer ir embora no caixão junto, porque não tem paz. O enterro de um cristão é sereno, é tranquilo, porque a paz de Cristo está ali. Nós sabemos para onde nós iremos. Por isso que essa paz faz com que vivamos de maneira sossegada, sem crise. Porque nem a morte vence a gente. Se nós morrermos, nós vivemos eternamente com Cristo. Você fecha os olhos para a terra e abre para a eternidade. Você está na presença de Cristo. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, a mulherada ia falar um aleluia, um amém, um negócio de doido. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos uma paz que excede todo entendimento. Paz profunda. Eu lembro quando era pastor em Pirituba e
tinha uma moça muito jovem, muito bonita, chamada Beth. E foi acometida por um câncer que já tinha se alastrado por todo o seu corpo, da família aqui da Valquíria, e próximo da família da Valquíria. E eu fui ao hospital, ela já estava num processo absolutamente complicado, estava em coma. E aí o seu marido, na época, ele disse: eu preciso tomar um café, você fica aí. E aí eu apertei a mão dela e comecei a recitar o Salmo de número 23. E eu falei: Beth, você me escuta? A paz de Cristo está com você, você vai para o descanso eterno. E eu estava lá, ela em coma, as lágrimas começaram a cair do seu rosto. Eu apertei a sua mão e percebi que foi ficando gelada, e aí eu vi o aparelhinho lá, zerou tudo. E aí ela foi a óbito, ouvindo estas palavras: a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em último lugar, a última atitude é um coração parecido com o de Cristo. O versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor há, nisso pensai. Gente, nós somos ensinados aqui nas Escrituras a levar o nosso pensamento cativo à obediência, ao temor de Cristo. E a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo. E Paulo trabalha aqui 6 qualidades para que nós tenhamos esse ambiente de paz no nosso ser e vivamos um cristianismo realmente parecido com Cristo. A primeira é a verdade. Ora, isso tem a ver com ser ético, tem a ver com sermos autênticos na nossa existência. O cristão verdadeiro, ele tem uma palavra só: a mentira não faz parte do seu ser. Ele trabalha com a verdade. A segunda é a honestidade. Isso tem a ver com honra, gente. Tem a ver com respeito. O cristão é sempre honesto nas suas atitudes, nas suas palavras. É sim, sim, não, não. Crente caloteiro, gente. Crente que mente. Crente que faz negócio, acerta com outro irmão e não paga. E aí vai parar no gabinete. Não, está aqui, atitudes do cristão verdadeiro. Terceira é a justiça. Outra qualidade: primeira, a verdade; segunda, a honestidade; terceira, a justiça. Ser justo é dar aquilo que as pessoas merecem. O cristão, ele é justo no seu viver, ele respeita o próximo e age com justiça em todos os processos da vida. Aí você fala: pô, pastor, até no imposto de renda para esse governo infeliz. Sim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O cristão é justo em todos os processos. A quarta qualidade é a pureza. Ser puro é agir com santidade diante do eterno Deus. A palavra diz que nós somos santos no sentido de separados. Santos. Nós somos convidados para pureza. Por isso que Pedro diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. A quinta qualidade é o amor. Ser amável é ser cativante. O cristão trata tudo com amor, é atencioso, é bondoso, é cuidadoso com as pessoas, porque ele vive essa dinâmica do amor. A sexta é a boa fama. Essa boa fama tem a ver com uma construção não em nós mesmos, mas no caráter de Cristo. Nós refletimos o caráter de Cristo. A nossa boa fama não é nós. Quando tem uma atitude que enobrece o Evangelho, Cristo é glorificado.
E aí Paulo diz, então, se há alguma virtude, se há algum proveito, então se apeguem a isso. E aí ele termina esse texto no versículo 9 dizendo, e o Deus da paz será com vocês. Dureza, gente, a gente viver essas realidades, mas essa é a dinâmica de um cristão verdadeiro. Ele tem um coração constantemente alegre, uma moderação diante das pessoas, uma consciência da presença da Trindade. Ele não anda ansioso, ele tem a oração como prioridade na sua espiritualidade, ele tem a paz de Cristo com ele, e ele tem um coração parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Isso é fundamental para que vocês, mulheres, brilhem como esposas. Não é o que o texto de Provérbios, no último capítulo, trabalha? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede as mais finas joias. Muitas mulheres fizeram coisas extraordinárias, diz o marido dessa mulher, que não é utópica, ela é real. Mas tu a todas sobressai. Porque essa mulher pratica todas essas atitudes. E aí ela governa bem, no sentido de edificar a casa, à luz de Provérbios 14:1. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil para mim. Às vezes a ansiedade quer tomar conta do meu coração, e aí eu falo, Deus, me ajuda, para que eu não estrangule a minha fé em Ti, e aprenda a depender do Senhor. Curve a sua cabeça, por favor. Peça isso para o Senhor. Senhor, me dá um coração alegre, um coração moderado, uma consciência da Tua presença. Me ajuda a vencer a ansiedade, Senhor. Me ajuda a orar mais, a depender mais de Ti. Me ajuda a me parecer mais com Cristo nas minhas atitudes, e que elas mostrem o Teu caráter. Mostrem que realmente Tu estás no centro da minha existência. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos limitados, somos fracos, carecemos de Ti, para que vivamos essas atitudes que Paulo trabalha nesse texto. Ajuda-nos a nos alegrar em Ti, a ter moderação, domínio próprio, a ter a consciência da Tua presença, e que isso gere mais reverência e temor diante de Ti. Tira de nós a ansiedade, ó Deus. A Tua palavra diz, lancemos sobre Deus toda a ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Como esse texto que lemos do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ajuda-nos a viver com essa paz, que é Cristo Jesus em nosso ser. Ajuda-nos a parecer-nos mais com Jesus Cristo de Nazaré. Tem compaixão de nós. Oramos assim, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém.